qual que você acha que é o aspecto mais importante da política internacional e por que é o futebol? Daí é outra citação que eu vou fazer, né, do professor Hilário Franco Júnior, que foi um cara muito importante indiretamente para minha formação. Eu não tive aula com ele propriamente, mas quando eu estava no segundo ano da graduação, ele lançou um livro chama A Dança dos Deuses. E ele é um medievalista reconhecido internacionalmente, né? Acho que é um dos grandes intelectuais da historiografia no Brasil, né? Um cara que é referência em várias partes do mundo. Aí foi já professor visitante na França, enfim, um cara fascinante, assim. E ele lançou esse livro em 2007, meio comprando uma briga, né, com o resto da academia, ainda mais aqui na USP, para tratar do futebol como um objeto de estudo sério, né, que precisava disso, né, porque o futebol sempre foi bastante marginalizado, né, nos espaços acadêmicos. Que é visto como o esporte do povo, né? O ópio do povo, né, essa expressão que é até mal utilizada, né, do Marx, enfim, porque ela tem, não é só a questão do vício, né, a questão também de que traz uma satisfação, enfim, ela é mal interpretada, né, enfim, na minha visão. Eu acho que se o Marx fosse vivo, atualmente ele daria muita ênfase ao futebol também, porque é algo muito potente, né? É uma ferramenta de transformação também, né? Enfim, mas o professor Hilário, ele diz também que o futebol ele acaba servindo como uma micro-história da contemporaneidade, né? Então, não dá para entender o mundo que a gente vive sem entender as relações não só do futebol, mas como do esporte como um todo, né? E, por exemplo, daí fala, mas os Estados Unidos, eles não ligam pro futebol como o resto da comunidade internacional. Mas isso para você entender os Estados Unidos, você tem que entender também essa excepcionalidade, né? E que durante muito tempo os Estados Unidos ele vivia alheio ao resto do mundo, né? Então isso é um traço cultural muito forte dos estadunidenses, né? Então o futebol para eles é a modalidade que eles inventaram, mas mesmo assim eles adaptaram, né? É uma adaptação do rugby, que é o esporte irmão do futebol, e daí também tem essa relação pensando no Império Colonial Britânico, né? De que onde que o rugby e o cricket são fortes, né? São em países que tinham uma dominação direta do Império Britânico. O futebol acabou ficando forte nos países onde tinha uma dominação indireta do Império Britânico. Mas todos esses esportes, eles têm que ser entendidos. O próprio conceito de esporte, ele surge com a Segunda Revolução Industrial. Você tinha os jogos, né, anteriormente, mas o esporte, você tem uma questão de uniformidade, de regra, ele acaba sendo exportado como um produto. Então, o Charles Miller é tido, né, como o pai do futebol brasileiro pela historiografia oficial. Por quê? Porque ele trouxe uma bola e um livro de regras. Só assim você consegue tornar o jogo entendível pro resto, né? Apesar de você ter registros de que o futebol já era praticado no Brasil antes do Charles Miller. Mas a figura dele é importante porque ele traz o livro de regras. E daí o futebol surge, né, ali em 1863 com as 11 escolas que unificam as regras. Por isso que são 11 jogadores, porque foram 11 escolas que definiram as regras do jogo numa reunião numa taverna. Então, e daí são 11 jogadores, e a escola de rugby que não quis participar disso acabou sendo homenageada pela figura do goleiro, que é o único que pode pegar a bola com a mão. Mas daí o rugby depois tem outras regras, e daí tem a diferença também do rugby union com o rugby league, por questões também ligadas aos trabalhadores, né, que você precisava ter o rugby league acaba sendo uma maneira de você suavizar um pouco o jogo para que isso não atrapalhasse a jornada de trabalho, evitasse ter mais contusões, enfim.
Então, a partir do esporte, você entende várias questões da sociedade, ele é um reflexo da sociedade, a formação dos clubes obedece diversas lógicas, né? Enfim, porque os clubes, eles são uma representação de uma determinada comunidade e é uma associação civil, né? Então, daí você tem clubes ligados as diferentes classes sociais, a diferentes comunidades de imigrantes aqui no Brasil. Não precisa nem falar, né, quantos clubes que não surgem por conta dos imigrantes, né? E daí acaba tendo também esses embates, né, nos campos, né? E daí aqui, enfim, com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, aí você vai ter a perseguição de clubes de colônias do eixo, né? Caso do Pinheiros, que era o Germânia, do Palestra Itália, que vai virar o Palmeiras, e mesmo o Jabaquara de Santos, que era o Espanha. A Espanha não estava, era neutra na guerra, mas daí tinha uma aproximação com a Alemanha nazista, então também teve que mudar o nome. Só as portuguesas, né, que não mudaram de nome, porque tinha esse vínculo colonial ainda, né? Então, nessa época, vários clubes tiveram que mudar de nome, menos as portuguesas. Elas mantiveram o seu nome intacto, obedecendo muito nessa lógica metrópole-colônia. O Vasco manteve, até porque o Vasco, o Getúlio Vargas era muito ligado ao Vasco, né? Porque São Januário era o principal palco, né, dos comícios dele, então tem essa importância política.